Mateus, capítulo 16. A exigência de um sinal pelos fariseus e saduceus. Os fariseus e saduceus aproximaram-se para testar Jesus e pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando é tarde, vocês dizem: haverá bom tempo, pois o céu está vermelho. E de manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Vocês sabem interpretar a aparência do céu, mas não conseguem discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado a ela, exceto o sinal de Jonas. E, deixando-os, retirou-se. O ensino sobre o fermento dos fariseus e saduceus. Ao atravessarem para o outro lado, os discípulos esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse: estejam atentos e guardem-se do fermento dos fariseus e saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Jesus percebeu e perguntou: homens de pouca fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para 5.000 pessoas e de quantos cestos recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000 pessoas e de quantos cestos recolheram? Como não entendem que não estava falando sobre pão, mas que se guardem do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que ele não estava falando do fermento do pão, mas do ensino dos fariseus e saduceus. A confissão de Pedro sobre Jesus. Quando Jesus chegou às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então ele ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Desde então, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, ao terceiro dia, ressuscitasse. Pedro o levou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita isso, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Mas Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é um obstáculo para mim, porque não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará.
De que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que alguém pode dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e recompensará a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo, alguns dos que estão aqui não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino.